Então vamos em frente, chegamos à 14ª aula do curso Cálculo Vetorial para Engenheiros e nesta aula vamos falar sobre o gradiente de um campo escalar. Ok, primeiro eu preciso definir aqui o operador nabla, esse símbolo aqui, ó, o delta invertido. Este é o operador nabla. O operador nabla, que também é conhecido como operador del, é representado por esse símbolo e é um operador de caráter vetorial. O operador nabla é um operador de caráter vetorial. Eu vou mostrar uma fórmula logo após esse slide, mas entenda o seguinte, entre esta frase aqui, essa definição, e as fórmulas que virão, existe um longo caminho, um tanto chato, um tanto complexo, que eu procuro omitir neste curso. Aqui eu estou apresentando para você apenas a essência, aquilo que é de mais importante que você deve guardar do cálculo vetorial. Então, veja bem, vou mostrar para você qual é a expressão do operador nabla em coordenadas cartesianas. Então, aqui está, o nabla é igual a derivada em relação a x na direção a x. Do quê? De alguma coisa que vai aparecer aqui. Isso aqui é um operador que vai ser aplicado em uma função. Mais derivada em relação a y na direção a y, dessa alguma coisa, mais derivada em relação a z, na direção a z. Bom, isto é o operador nabla em coordenadas cartesianas, mas também tem uma expressão para ele em coordenadas cilíndricas, que vai ser então derivada em relação a r, na direção a r de alguma coisa, mais 1 sobre r, derivada em relação a φ, de alguma coisa na direção a φ, mais derivada em relação a z, de alguma coisa na direção a z. Então este é o operador nabla em coordenadas cilíndricas. Veja que apareceu aqui um termozinho a mais, 1 sobre r multiplicando essa derivada em relação a φ. Agora, a expressão do nabla em coordenadas esféricas. Então, nabla vai ser derivada em relação a r, de alguma coisa na direção a r, mais 1 sobre r, derivada em relação a θ de alguma coisa na direção a θ, mais 1 sobre r seno θ, derivada em relação a φ de alguma coisa na direção a φ. Então, esta é a expressão geral para o operador nabla em coordenadas esféricas. Então, temos aqui coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Ok, mas onde eu posso utilizar o operador nabla? Posso utilizar o operador nabla para calcular o gradiente de um campo escalar. Essa expressão aqui, nabla V. E outras coisas que eu vou falar um pouco mais tarde. Aqui é a nossa aula de hoje, mas também posso calcular o divergente de um campo vetorial, o divergente de A. Posso calcular o rotacional de um vetor, rotacional de A. E posso calcular o laplaciano de um campo escalar. Laplaciano, então, é o nabla ao quadrado de uma função escalar V. Isto aqui nós vamos ver agora, nesta aulinha. O resto virá a seguir nas próximas aulas. Agora, então, vamos falar sobre o gradiente de um campo escalar V. O gradiente de um campo escalar V é um vetor que representa a magnitude e a orientação da máxima taxa de variação de um escalar V. Ficou confuso? Não se preocupe, vou explicar aqui através dessa ilustração. Então eu tenho aqui três linhas fechadas. Isso aqui pode ser, por exemplo, potencial elétrico numa região do espaço. Pode ser as curvas de nível, aquelas que aparecem na topografia. Pode ser também distribuição de temperatura numa região qualquer também. Enfim, qualquer coisa aqui que seja uma grandeza escalar. Então veja bem, nesta linha mais interna aqui eu tenho V1. Então, em qualquer ponto em cima desta linha aqui, eu vou ter V1 para o valor desse potencial, não, dessa função escalar, não importa o que seja. Aqui eu tenho V2, qualquer ponto aqui nesta linha eu tenho o valor V2, constante, para o escalar V. E aqui eu vou ter V3 para qualquer ponto aqui em cima dessa curva fechada para a minha função escalar. Ok? Muito bem. Se eu pegar agora a linha do meio e subtrair aqui dela a linha de dentro, vai ficar V2 menos V1. Esse valor é constante, porque V2 é constante e V1 também é constante. Então V2 menos V1 vai ser um valor constante.
Agora, se eu pegar V2 menos V1, por exemplo, aqui, ó, e dividir pela distância entre as duas curvas nessa região aqui, eu vou ter um valor. Se eu pegar V2 menos V1 e dividir aqui, ó, pela distância entre esses dois pontos, esse valor vai mudar um pouco. Por quê? Porque eu estou mudando a distância. Então, o gradiente é justamente o valor que vai dar, essa função que vai dar o maior valor para este quociente V2 menos V1 sobre distância. Então, no caso aqui seria a menor distância entre as curvas, não é? Então, isso aqui, essa flechinha aqui, ó, representa então justamente o gradiente desse campo vetorial. Aqui eu tenho o maior valor para essa relação V2 menos V1 sobre distância. Aqui eu teria, ilustrando, né, o maior valor e assim por diante. Então, esta grandeza que está aqui é uma grandeza escalar constante. Agora, estas flechinhas em azul são vetores. Eu tenho uma magnitude para esta flechinha e também tem uma direção e sentido. Então, isto é que é o gradiente de um campo escalar. Bom, então vamos lá. Em coordenadas cartesianas, o gradiente de V vai ser derivada do V em relação a x, na direção a x, mais derivada do V em relação a y, na direção a y, mais derivada do V em relação ao z, na direção a z. Ok? Isto em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cilíndricas, o gradiente vai ser a derivada do V em relação a r, na direção a r, mais 1 sobre r, a derivada do V em relação a φ, na direção a φ, mais a derivada do V em relação a z, na direção a z. Em coordenadas esféricas, eu teria então gradiente de V vai ser essa expressão. Derivada do V em relação a R, mais 1 sobre R, dv de θ a θ, mais 1 sobre R seno θ, dv de φ a φ. Agora, relações aí para o gradiente. Então, gradiente da soma de duas funções escalares, de dois campos escalares. Então, vai ser gradiente de um mais o gradiente do outro. Gradiente de VU. Eu tenho aqui, então, o produto entre duas funções escalares, dois escalares. Então, isso aqui não é produto escalar, é V vezes U mesmo. Então, vai ser U gradiente de V mais V gradiente de U. Gradiente de V sobre U. Então, seria U gradiente de V menos V gradiente de U, sobre U ao quadrado. E, finalmente, gradiente de V elevado a N vai ser N que multiplica V elevado a N menos 1 gradiente de V. Então, são relações básicas para o gradiente. Então, agora vamos fazer um exemplo, dividido aqui em 3 itens, né? Determine o gradiente dos seguintes campos escalares. Tem aqui um escalar V em coordenadas cartesianas, tem essa expressão aqui. Tem aqui um escalar U em coordenadas cilíndricas. E, finalmente, um escalar W em coordenadas esféricas. Vou calcular, então, o gradiente para cada caso. Basta substituir, usar as fórmulas que nós já apresentamos. Então, começando aí com o item A. V elevado a menos E seno 2x cosseno hiperbólico de y. Ok, o gradiente então vai ser derivada do V em relação a x na direção a x. Aqui em cima, quem está variando com x? Apenas o seno de 2x. Então vai ser derivada de seno de 2x vezes esses dois termos que são constantes. Então vai ser 2 vezes e elevado a menos e cosseno de 2x cosseno hiperbólico de y, porque a derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Agora vamos para o segundo termo aqui, a derivada do v em relação a y na direção a y. Então eu vou derivar este pedacinho aqui, cosseno hiperbólico de y, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, o resto aqui é constante. Então a derivada do v em relação a y vai ser e a menos e, que multiplica seno de 2x, seno hiperbólico de y. E finalmente, para a variável z. Então vai ser a derivada do v em relação ao z. Então vai ser a derivada desse pedacinho aqui, vai dar menos e a menos e a menos e, multiplicado pelo resto aqui que é constante. Menos e a menos z,
seno de 2x cosseno hiperbólico de y. Então, o gradiente do v vai ser os termos que nós calculamos individualmente, cada um multiplicando pelo seu versor correspondente. 2e a menos z cosseno de 2x cosseno hiperbólico de y na direção a x, mais e a menos z seno de 2x seno hiperbólico de y na direção a y, menos e a menos z seno de 2x cosseno hiperbólico de y na direção a z. Então esse foi o item A. O item B é para coordenadas cilíndricas. Então u é r ao quadrado, z cosseno de 2φ, né? O item B então é u igual a r ao quadrado, z cosseno de 2φ. Então o gradiente de u vai ser, primeiro o termo aqui, derivada do u em relação a r. Então vou derivar esse pedacinho aqui, vai dar 2r, o resto aqui é constante. Então aqui está a derivada do u em relação ao r. Agora eu vou calcular aqui o termo do meio, que é na direção a φ, derivada em relação a φ. Então vou derivar este pedacinho aqui, vai dar menos 2 seno de 2φ. O resto aqui é constante. Então menos 2r ao quadrado, z seno de 2φ, ou menos 2rz seno de 2φ. E agora o terceiro termo, que é a derivada do u em relação ao z. Então derivar apenas aqui esse pedacinho z, a derivada aqui vale 1, e o resto é constante. Então a derivada de u em relação a z é r ao quadrado cosseno de 2φ. Ou seja, o gradiente de u então vai ser, agora eu vou juntar os termos, cada um multiplicando o seu versor, 2rz cosseno de 2φ a r, direção a r, menos 2rz seno de 2φ na direção a φ, mais r ao quadrado cosseno de 2φ na direção a z. E finalmente o terceiro caso, que é para o sistema de coordenadas esféricas. Então w é 10r seno ao quadrado de θ cosseno φ. Primeiro termo aqui, derivada do w em relação a r, vai dar 1, né? Estou derivando apenas o r aqui. Então, derivada de w em relação a r, 10 seno ao quadrado de θ cosseno φ. O segundo termo, cosseno alfa é a única variação aqui. Então, vai ser 1 sobre r seno θ, derivada do w em relação a alfa, vai dar menos seno. Então, vai ficar menos 1 sobre r seno θ, 10r seno ao quadrado de θ, vezes seno de φ. Derivamos então o cosseno de φ, deu menos seno. Continuando aqui essa expressão, o segundo termo então vai ser menos 10 seno θ seno φ. Agora eu vou calcular o terceiro termo, que é a derivada em relação a θ. A derivada de w em relação a θ. Derivada disso aqui em relação a θ, então vai ficar 1 sobre r, derivada de w em relação a θ, é igual a 1 sobre r, 20 r seno θ cosseno φ. Ou 20 seno θ cosseno φ, e seno θ cosseno θ é meio de seno de 2θ. Então, o gradiente de w vai ser esse termo aqui na direção a r, menos esse termo na direção a φ, mais esse termo aqui na direção a θ. Muito bem, então acabamos aqui esta pequena aula falando sobre o gradiente de uma função ou de um campo escalar. Espero que você tenha entendido, mas se você ficou com alguma dúvida, assista essa aulinha de novo, mais uma, duas vezes, até você ficar bem claro sobre isso. As nossas aulas, elas são bastante curtas, justamente para que você tenha aí a oportunidade de assistir uma, duas, três vezes, sem gastar muito tempo. E assim você vai prosseguindo no curso, tendo a certeza que está entendendo o que eu estou apresentando e vai construindo paulatinamente o seu conhecimento aí nesse assunto sobre campos, sobre cálculo vetorial. Então, nós já enfatizamos em uma aula passada que nós começamos lá no bem básico, definindo o que é grandeza vetorial, grandeza escalar, e fomos aumentando de dificuldade o nível dos conceitos, não é? Até chegar nesses assuntos que vimos agora ultimamente, que é, no caso, gradiente de um campo escalar. Na próxima aula falaremos sobre a divergência de um campo vetorial. Então, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima aula.